Quando eu vim para os donos de casa, estava uma bagunça e eu também estava eu estava em uma fase difícil da minha vida e o jardim tem sido um ótimo processo de cura para mim e também sido um ótimo jardim que evoluiu de uma maneira que eu não esperava. Eu não tinha um grande projeto, eu apenas tinha ideias. Eu queria que fosse um lugar de aprendizado, ensino e experimentação, e tem sido tudo isso. E então meus clientes voltaram para mim e eles queriam algumas saladas e vegetais, e então também é um jardim de mercado, e tudo isso em uma área muito pequena. E este filme é para mostrar como ele evoluiu e como está agora, depois de 5 anos, e as maravilhosas plantas que crescem aqui usando o ótimo método de não cavar. Este é o lado oeste do Jardim Home Acres, sem escavação, onde estou cultivando muitas plantas alimentícias perenes e tem sido uma alegria apenas continuar colhendo das mesmas plantas. Estas são as framboesas mais recentes que plantamos em fevereiro passado. As framboesas têm 18 meses de idade, plantadas em um canteiro de terra preparado sem escavação, apenas com solo e composto sobre a grama. Houve pouco trabalho além de cuidar das plantas e agora estamos colhendo grandes quantidades. Esta é uma ótima variedade chamada Joan Jota, que estamos até vendendo no momento. E conforme vamos contornando o canto, você verá as outras plantas aqui que são de uma abundância incrível. A vantagem das plantas perenes é não precisar replantá-las, mas ainda assim requerem bastante manutenção. Por exemplo, aqui temos um lindo pequeno azedinha que colocamos nas saladas, muito pequeno azedinha de folha de broquel, mas ele sempre tende a tentar florescer no verão, então isso precisa de um pouco de tempo. Eu até passei o cortador de grama por cima, na verdade, em maio, para mantê-lo sob controle. E há uma exceção para as perenes aqui, que é essa abóbora incrível. Há somente 2 plantas de príncipe coroa ali, brotando em toda parte para preencher uma lacuna central. Lá em cima você pode ver algumas alcachofras que na verdade acabaram de passar do estágio de colheita, mas mais para mostrar sua bela abundância. Além disso, algum ruibarbo e então temos couve perene. Então essas plantas têm 2 anos de idade e continuamos colhendo folhas de couve delas toda semana. E temos arbustos de frutas aqui, groselhas e groselhas pretas. E a beleza de não cavar é que há tão pouca capina para tudo isso em composto de cobertura original no topo. Uma vez por ano eu quase nunca preciso puxar uma erva daninha, e isso também é verdade para este magnífico aspargo. O aspargo aqui ainda não tem nem 5 anos. Essas plantas eu coloquei coroas em composto sobre as ervas daninhas e elas se desenvolveram enquanto as ervas daninhas estavam morrendo. E após 3 anos comecei a colher aspargos. Nós tivemos 5 quilos na primavera do 4º ano e 11 quilos de aspargos este ano. E é assim que o aspargo se parece conforme amadurece durante o verão. Agora, todas essas folhas fazem fotossíntese enviando energia para as raízes, tornando-as ainda mais prolíficas na próxima primavera. Como você pode ver, o aspargo é uma planta grande. Ao cultivá-lo, dê espaço suficiente para que possa crescer no verão. E aqui eu tenho alguns alhos poró que colocamos em maio, então plantados há 3 meses, semeados há 4 meses e são módulos de semeadura múltipla. Estou muito satisfeito. Uma forma rápida e simples de cultivar vários alhos poró. O espaçamento é próximo e estarão prontos para a colheita no início do outono. Usei uma cobertura de malha branca sobre eles devido a uma praga complicada aqui, a mariposa do alho poró, que pode causar problemas. Cavar no coração da folha e agora estamos entrando em um teste de 3 faixas, onde estou comparando os efeitos do cultivo de vegetais de maneiras ligeiramente diferentes. Os mesmos vegetais que cobrimos em um vídeo diferente que você pode encontrar no meu canal. Então estou entrando na faixa 3 aqui, que é onde espalhamos algum bem apodrecido. Composto de esterco de vaca todos os anos e cultivando os mesmos vegetais em cada faixa, já tivemos 64 quilos de colheita dessas 2 primeiras faixas com o composto diferente. E então a faixa 1 aqui, a última que estou chegando, a que realmente deu menos e é onde afrouxamos o solo com um garfo para teoricamente aerá-lo.
e, na verdade, está deprimindo um pouco o crescimento fazendo isso. Então, não cavar é a maneira mais simples e fácil de fazer, isso está dando os melhores resultados. E aqui estão algumas alfaces que já colhemos 4 vezes as folhas externas. Então, esta é uma grande parte da minha colheita aqui em casa. Estamos colhendo 3 vezes por semana e aqui está uma das colheitas que fizemos há apenas 2 dias. Trazendo essa dança de volta, a coisa toda assim. Homemakers é um próspero jardim de mercado em uma escala muito pequena, é apenas 1/4 de acre. E isso é fantástico, porque me permite desenvolver os outros lados do que eu quero fazer, que é ensinar e escrever. Cultivamos uma variedade de culturas aqui e posso basear meu ensino e escrita nisso. É final de verão e colhemos vegetais semanalmente para venda em lojas e restaurantes locais. Em meados de agosto, há uma fantástica variedade de produtos de verão. 2 vezes por semana também fazemos sacolas de salada, o que considero bastante produtivo, além de todas as outras atividades realizadas aqui. Na verdade, comecei com um jardim de mercado de 7 acres quando era um jovem nos anos 80. E isso foi um trabalho muito duro, mas gostei do desafio disso. Eu não gostaria de estar fazendo isso agora, era muito intenso. E o que eu tenho aqui agora e o que estou mostrando para você neste vídeo é tanto um jardim produtor quanto um jardim de ensino. E isso é muito agradável de se olhar, bem como comer todos os produtos dele. E longe dos vegetais, também temos aqui muitas árvores frutíferas que agora estão atingindo o estágio de maturidade precoce em seu 5º verão em porta-enxertos de vigor médio 26 mm 106. E eu as poda vigorosamente para restringir seu crescimento agora, mas eu quero uma árvore vigorosa, porque isso é melhor para resistir a pragas e doenças. E a doença é um pouco de problema aqui em nosso clima úmido. Há uma doença chamada sarna e você pode realmente ver um pouco nesta maçã aqui a mancha, e então na folha, atrás dessa coloração marrom na folha, então eu realmente escolhi variedades que supostamente são resistentes à sarna, e esta é uma boa maçã tardia, Johnny Gold. Então ainda vai crescer muito, elas vão ficar bem maiores do que isso na verdade, e depois armazenar muito bem durante o inverno, enquanto aqui temos uma variedade precoce. Esta é a Kate, e é promissora pela sua bela cor. Você pode ver que as maçãs já estão praticamente prontas. Mesmo agora, é apenas meados de agosto, como por exemplo esta, quando começam a cair um pouco. Isso é muitas vezes um sinal de que precisamos colhê-las e então comê-las. Vou experimentar isso daqui a pouco. No meu caminho também podemos ver belas flores. Então eu tenho uma seleção de flores aqui. Algumas chegam cedo. É muito fácil ter flores no início do verão na Grã-Bretanha, mas não tão fácil no final da estação. E é aí que as dálias são realmente a escolha para isso. E esta linda Fabina benariensis, embora esta possa se tornar um pouco invasiva, semeia por todo lado. Agora, vamos observar outras árvores frutíferas. Temos algumas ameixas bem bonitas aqui embaixo, que estão no auge agora mesmo. Então aqui temos árvores de pera e ameixa. Vamos dar uma olhada na ameixa no fundo, porque esta Victoria é a icônica ameixa britânica. E a 3ª semana de agosto, que é exatamente onde estamos nos aproximando agora, é a hora. Então eu vou dar uma pequena sacudida. As ameixas muitas vezes parecem maduras antes de estarem realmente prontas, e é difícil dizer quais são as mais bonitas. Se você sacudir levemente a árvore, uau! A queda de 2 ou 3 indica que estamos nos aproximando do momento. Ops, e
Aqui é uma boa. Esta é a maçã que tenho gostado, a Katie. É uma maçã de polpa bem macia. E era ameixa. Sim. Muito bom. É legal. Estávamos a apenas 8 graus e 46 Fahrenheit esta manhã. Essa é uma temperatura típica do final do verão britânico. E agora é um dia ensolarado. Também temos focado em controlar as ervas daninhas sob todas essas árvores. A proximidade ajuda no crescimento contínuo deles, mas também é uma oportunidade de plantar flores bonitas e outras plantas. Mais flores por ali. E tem algumas frutas lindas naquelas macieiras, que são uma macieira de porta-enxertos menores. Eles estão no M9, por isso, apesar de terem a mesma idade dos anteriores, são bem menores. Este é o Coe's Golden Drop, um calibre especial. Aqui temos a pera Concorde. Ficamos fresquinhos no verão. Para boas peras, não consigo frutas enormes. De peras, tanto quanto de maçãs. Agora vamos olhar o lado leste de Home Acres. Agora chegamos ao centro de Home Acres e as pilhas de compostagem que tenho bem no meio do jardim, porque são tão centrais para tudo o que acontece aqui e convenientes porque estamos trazendo matérias-primas de todos os lados para o meio, o que significa menos caminhada. E aqui, por exemplo, está algum composto que tem apenas 3 meses de idade. E você pode ver que ainda está quente, então ainda não terminou, mas você pode ver como já está parecendo bastante bom. Eu posso ver muitos bichos de conta e centopeias e outras coisas lá, o que é sempre um bom sinal. E isso ficará lá por mais 3 meses ou mais, principalmente porque na verdade ainda não precisamos dele. Você poderia usar o composto assim, mas é um pouco cedo, não há pressa. Eu acho que em média 6 a 8 meses, às vezes até 12. E então aqui temos pilhas em diferentes estágios de maturidade. Então essa nós terminamos há 3 semanas. Ainda está fermentando. E aqui está a pilha atual. Na verdade, eu costumo manter um termômetro nas pilhas e este está mostrando 70 graus centígrados. Isso equivale a cerca de 71 graus Celsius, então está um pouco quente. Eu preferiria que estivesse um pouco mais frio, em parte porque estamos colocando muito verde no momento. Às vezes tenho dificuldade em conseguir marrom suficiente, então uso coisas como este papelão aqui. E fazer compostagem assim por si só já é uma coisa fantástica a se fazer. E é sempre emocionante ver o resultado. E o outro resultado é o crescimento. O crescimento, por exemplo, desses repolhos é simplesmente fenomenal. E é apenas de composto. Então esses repolhos, essas brássicas couve também, foram todos plantados como uma segunda safra apenas 2 meses atrás, após uma safra de favas largas. Então as favas se beneficiaram do composto que colocamos no último inverno e não colocamos mais nada nessa cama desde então. As couves crescem a partir da fertilidade armazenada no composto, pois os nutrientes não são lavados pela chuva de inverno. E fazer isso de uma maneira sem escavação significa que você também pode fazer plantações de verão muito facilmente, como vemos nesta parte do jardim. Durante o verão fazemos muitos plantios. Então estamos colhendo ervilhas, favas, cenouras, beterrabas e assim que terminam, simplesmente torcemos para retirar o resíduo restante da planta. Fazemos um buraco com uma concha, colocamos outra planta. Então temos a selga, beterraba, brócolis, chicórias, endívias, alface, todos crescendo para a colheita no final do verão, outono, até mesmo inverno. Então 90% do que está aqui foi plantado durante os meses de verão e há muito pouco capim para arrancar. É apenas uma manutenção tão fácil, o que significa que podemos concentrar toda a nossa energia na semeadura, plantio e colheita. E aqui está um bom exemplo de uso de um método de colheita diferente para alcançar algo que você pode não esperar. Na Grã-Bretanha, estas são normalmente cultivadas para feijões de verão, feijões borlote e feijões corredores, os de flores brancas. Mas esta é a colheita que tiramos delas, que são feijões secos. Então,
Estou deixando as vagens secarem nas plantas até ficarem amarelas, então as abrimos para pegar os bolotis. Estes são feijões de corredor, vratizar, um belo feijão branco que tem gosto de feijão manteiga. E agora vamos dar uma olhada nos fantásticos resultados do mulching sem escavação em ervas daninhas perenes vigorosas e como o solo está limpo no segundo ano. Este canto do Jardim Homeacres ilustra lindamente uma maneira maravilhosa de limpar ervas daninhas que era tão simples. Na verdade, é o assunto de um vídeo que filmamos há um ano, sobre 2 maneiras de limpar ervas daninhas. E usamos polietileno com algum composto por baixo. E foi deste canto onde as abóboras estão até o seu pedaço de terra triangular, que até 1 ano e meio atrás era tomado por ervas daninhas, como atrás de mim, grama de sofá, convólvulos, botão de ouro rastejante, dente de leão. Ervas daninhas difíceis de erradicar, mas todas estão eliminadas agora, exceto o convólvulos, que precisamos continuar removendo com discernimento, mas estamos controlando. Neste verão cultivei abóbora e abobrinha lá novamente. Aqui temos brócolis roxo brotando para a colheita em abril, pronto para a primavera. E então daqui vemos outra maneira de eliminar ervas daninhas. Aqui está um canteiro do qual tenho boas lembranças, porque fizemos isso quase exatamente 1 ano atrás, quando a British Broadcasting Corporation veio para Homeacres por um dia e filmamos o que se transformou em 6 minutos para o principal programa de jardinagem deles. E é um grande testemunho do sucesso e do alcance do Não Cavar aqui. Eles queriam ver Homeacres e filmamos isso naquele dia. E é fazer uma cama, começando do zero, uma coisa simples que você poderia fazer como iniciante, até mesmo fazer uma moldura, enchê-la com composto e pronto. Esse é o assunto de um vídeo que postamos no YouTube no ano passado sobre como fazer uma cama sem escavação. E aqui está, 1 ano depois. E tivemos colheitas de outono, saladas e couve-rábano, e agora está produzindo batatas. E aqui está uma variedade chamada gourmand. E você pode ver a verdadeira abundância de batatas aqui. Não estou tirando todas, mas levantando algumas para você ter uma ideia. Batatas são lindas. Muitos pensam que é difícil cultivá-las em Odig. Para fazer a amontoa, é necessário adicionar mais composto. Isso mantém a luz afastada durante o crescimento, elas continuam crescendo cada vez mais. Então você não precisa de pá ou garfo para colher as cenouras, pois pode simplesmente puxá-las para fora do composto, como estou fazendo aqui. E as batatas, tivemos um pouco de sorte neste verão, porque em nosso clima bastante úmido, elas podem pegar praga. Essas ainda não pegaram, mas podem pegar a qualquer momento. E é por isso que eu cultivo a maioria dos meus tomates em estufa. Para os tomates, que são uma cultura ainda mais preciosa do que as batatas, eu os cultivo principalmente em estufa, porque em um clima úmido como o do Reino Unido, eles correm o risco de pegar praga. Aqui consigo manter a água longe das folhas. Folhas secas impedem que os esporos da praga se reproduzam. E há uma variedade de tomates aqui, dos quais eu tenho 2 variedades favoritas. Este é um deles e se chama rosada. É uma ameixa cereja. Quando fica um pouco mais vermelha, se torna não apenas doce, mas com um sabor realmente rico. Semeei esta planta há mais de 4 anos. Todo inverno, mantenho-a crescendo como um broto lateral na casa, em um lugar livre de geada. E aqui está o meu outro favorito, que é o Sungold. E o Sungold, além de ter um sabor excelente, é um pouco frutado, quase como maçã, ele chega cedo. Então você está colhendo eles. Aqui, de qualquer maneira, podemos estar colhendo eles no final de junho a partir de uma semeadura no equinócio de março. Então eles realmente se apressam. E você tem aquele gosto de tomate quando ele é especialmente precioso. E neste espaço coberto também, eu cultivo muitos outros vegetais no inverno. Para mim, o túnel de polietileno e a estufa são mais valiosos no inverno do que no verão, principalmente para saladas e outras verduras de folhas. E se você não pode pagar ou não tem espaço para uma estrutura como essa, então aqui está outra opção. Aqui está um aparelho para cultivar culturas que amam calor ao ar livre. Eu chamo isso de cama quente porque era uma cama quente na estufa onde eu estava usando esse esterco, principalmente esterco de cavalo, para propagar mudas na primavera. E o movemos para cá há 3 meses.
Muito do seu calor inicial se foi, mas ainda está quente, ou estava até recentemente. Plantamos berinjelas, que têm dificuldade em crescer adequadamente no clima britânico. Então, eles estão aproveitando o calor das raízes para cima. E também você pode ver que os envolvemos em vidro. E há algumas variedades adoráveis aqui, como há uma Farmer's Long, por exemplo, lá, aquelas berinjelas longas adoráveis, a Black Pearl e muitos tipos diferentes. E então estou colhendo e levando para a cozinha, onde Steph adora cozinhá-los entre todos os outros muitos vegetais de Home Acres. As receitas que eu crio na manhã dos cursos, então é muito baseado no que nós cultivamos, o que está lá na cozinha quando eu chego, e também qualquer coisa que eu trouxe, que eu cultivei eu mesma no meu próprio jardim. Então é muito sazonal, é muito influenciado pelo que está aqui. Há certas coisas que eu faço toda vez, haverá um prato assado ou um hummus, mas toda vez há uma variante dependendo do que temos em abundância, o que está na estação e o que guardamos durante o inverno, no caso das abóboras, digamos, para hummus de inverno. Então sempre haverá uma diferença e isso torna tudo muito mais emocionante, porque sempre há o desafio de como posso mudar isso, como posso torná-lo um pouco diferente. Seria mais interessante com esta erva em vez daquela erva. Posso adicionar pepino a isso porque temos muitos pepinos. Então é um desafio, é quase como uma aventura emocionante toda vez que eu decido o que vou fazer. E algumas coisas que acho que vou fazer no início do dia acabam sendo algo bem diferente na hora do almoço. Mas como você pode ver pelo que eu tenho feito, eu não uso nada, tudo é feito com o braço e evolui conforme avanço. Você também pode cultivar um banquete, como acabamos de ver, em uma área bastante pequena. Aqui eu tenho um lote de 5 metros por 5, 25 metros quadrados, 270 pés quadrados, onde atualmente existem 14 tipos diferentes de vegetais, como tomates, couve, rúcula selvagem, acelga, abobrinha, até couve perene e uma árvore de ameixa. E apertando todos eles assim, é viável quando o solo é fértil e também é ajudado pela propagação. Então, um mês da primeira parte da vida desses vegetais aconteceu na estufa atrás de mim. Então, vamos ver como isso é alcançado com alguma propagação. O que me fascina neste espaço de estufa é o quão pouco espaço precisamos para cultivar plantas. Então, aqui, nesta área de 3,5 metros quadrados, 38 pés quadrados, atualmente, no final do verão, existem 1.300 plugs, células, módulos, e eles contêm mais de 2.000 plantas por causa da técnica de semeadura múltipla, por exemplo. Então aqui estão os nabos semeados múltiplos que vou retirar esta semana. Eles foram semeados apenas 2 semanas atrás e vão para o solo assim, todos em um monte, mas isso significa que conseguimos cultivar nesta bandeja mais de 150 nabos, por exemplo. Então, durante toda a temporada, de fevereiro a outubro, esta área produz mais de 10.000 plantas e isso garante que eu tenha um fornecimento confiável de plantas que vão crescer e ter sucesso. E isso me permite manter as camas em Home Acres cheias de produtos maravilhosos durante todo o ano, cultivados de maneira fácil, eficiente e rápida, usando o método de não escavação. Não precisamos de muita capina. Quando as culturas terminam, limpamos os resíduos e plantamos novas. E isso ajuda a fazer de Home Acres o maravilhoso exemplo que é de jardinagem sem escavação.